Hora de falar sobre o Corinthians. Dorival Júnior está completamente fora da realidade. Depois de perder para o Bahia dentro de casa, Vila Belmiro de virada, nessa quarta-feira, o treinador disse que o Timão precisa de 6 reforços. Mas chegou a citar Gerson e Malcom como 2 atletas que foram procurados pelo Corinthians. Essas declarações não poderiam ter saído em pior hora. Afinal de contas, nessa mesma semana em que o Dorival faz essa declaração, o Timão acabou não conseguindo confirmar a contratação do Alisson, que chegou a estar no centro de treinamento alvinegro, porque não tinha R$1 milhão para fazer o depósito ao São Paulo. É óbvio que o Corinthians conseguiria esse dinheiro, mas a avaliação é de que R$1 milhão pelo empréstimo de um jogador que outro dia esteve na lista de pré-convocados para a seleção brasileira não valia. Como é que o Dorival tem a coragem de dizer que Gerson, comprado recentemente pelo Cruzeiro por 27 milhões de euros, e Malcom, uma das maiores atrações do futebol saudita, alguém que hoje certamente vale algo na casa de 30, 40 milhões de euros, estiveram na pauta alvinegra? A impressão que eu tenho é de que o Dorival está completamente desconectado com a realidade financeira do Corinthians e tenta usar esse subterfúgio de buscar reforços desde que foi contratado para minimizar os efeitos das suas derrotas. Não fosse pelo título da Copa do Brasil do ano passado, e o Dorival já teria caído. E esse início de temporada ruim, tanto no Brasileiro quanto no Campeonato Paulista, também não garante uma vida muito longa ao Dorival. No próximo domingo tem decisão da Supercopa do Brasil. Um título volta a aliviar a barra. Uma derrota para o Flamengo em Brasília certamente vai fazer com que os corneteiros voltem a bater na demissão do treinador. O que você pensa sobre o tema? O Dorival merece cair? Merece ficar? É bom treinador? Tô curioso para saber a sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Boa noite, Nicola. O Timão vai pagar algum valor pela rescisão do Héctor Hernandes? Como é que ficou a negociação do Palácios com o time equatoriano? Tem opção de compra? Jean, confesso que eu não sei sobre o Palácios. Vou atrás, tá? Ele foi emprestado para... como é que é o nome do time? Universidade do Equador. Imagino que tenha sido um empréstimo gratuito. Sobre o Héctor Hernandes, não há pagamento, tá? A informação que eu tenho é de que houve uma rescisão do contrato de forma amigável. O Héctor Hernandes tinha contrato até dezembro desse ano. Ganhava 400 mil por mês. O Corinthians assegura que vai zerar todas as pendências que eventualmente tinha com o atleta, ele sai sem custos e assina com o Gil Vicente. Até vou tentar confirmar se o Gil Vicente já o anunciou de forma oficial. E aqui vem a parte boa para o Corinthians. Sem o Héctor Hernandes, o Corinthians economiza até dezembro cerca de 5 milhões de reais. Tá? É o tamanho da economia em salários com a saída do atleta. Bom negócio, né? Negociação tocada pelo novo executivo de futebol do clube, o Marcelo Paz. Estou buscando aqui para ver se o Héctor Hernandes já foi anunciado. Hernandes... Eu fui o primeiro a contar que o Héctor estava indo embora, né? Aí até fui mandar mensagem. É isso aí. As primeiras palavras de Héctor Hernandes com a camisa do Gil Vicente. Então, informação que eu tinha trazido lá atrás, que o Héctor Hernandes tinha saído. Depois eu contei que ia para o Gil Vicente, a informação bateu. Então, Juca Toledo. Boa noite, Nicola. Algum reforço no Timão? Juca, estava conversando com um dirigente corintiano, não vou identificá-lo. Vou até ler a conversa e vocês tiram as próprias impressões. Perguntei assim, ó. Júnior Santos sem chance, hoje não está na pauta. Aí eu completei, Cebolinha e Michael, ainda tem chance? Também não estão em negociação no momento, tá? Então o próprio Corinthians já dá esses 3 nomes como meio que descartados. Vale a lembrança de que o Michael tem tratativas avançadas para se tornar reforço de um time da 2ª divisão da Arábia Saudita, tá? Aí eu falei, mas vocês têm algum jogador perto? Tem reforço para ser anunciado? Seguimos monitorando o mercado. Você acredita na possibilidade de o Dorival cair do Timão caso não vença a Supercopa do Brasil contra o Flamengo? Natan, não acho que é por agora. O título da Copa do Brasil deu sobrevida ao Dorival. O que parece é que o Dorival não vai muito longe. E eu digo isso porque ele nunca teve muita aceitação do torcedor. Os resultados nunca jogaram muito a favor. E aí, para completar, as entrevistas parecem meio desconectadas com a realidade financeira do clube. Não acho que perder para o Flamengo vai determinar sua queda, mas é mais um ingrediente para pavimentar no futuro não tão distante a saída do Dorival Júnior. Não acho que ele termine a temporada no Corinthians, não, tá?
A informação tinha sido divulgada pelo Nico Isqueira. O zagueiro João Pedro Tchoca apresentou problemas nos exames médicos antes da transferência para o Torino. As avaliações seguem em andamento, mas existe a possibilidade de o negócio ser cancelado. Eita, nós. Só para lembrar, né, o Corinthians havia emprestado o Tchoca por 1,5 milhão de euros. Se ele disputasse pelo menos 10 partidas até o fim da temporada, o Corinthians ficaria com mais 4,5 milhões de euros, além de 12% da mais-valia. Nicola, o Corinthians já pagou o transfer ban? O Corinthians resolveu o seu transfer ban. O Corinthians tinha três problemas, né? Um na Câmara Nacional de Resolução e Disputas, que é um órgão nacional. Isso foi resolvido com o Corinthians pagando a terceira parcela antecipada. O Corinthians havia pago a segunda parcela com atraso. Como tinha atrasado a primeira também, o pessoal da CNRD decidiu impor um transfer ban contra o Corinthians. E ficou combinado que se o Corinthians não atrasasse a terceira, esse transfer ban seria retirado. O Corinthians acabou pagando de forma antecipada para ter esse transfer ban tirado antes. Beleza, resolvido. Aí o Corinthians tinha dois problemas internacionais. Um com o Matias Rojas, pagamento de 40 e tantos milhões de reais. Outro com o Santos Laguna pelo Félix Torres, mais 40 milhões de reais. Os dois problemas foram resolvidos. Hora de falar sobre o Corinthians. Dantas, Lucas Veríssimo e Alisson. Quais as situações dos 3 jogadores especulados como possíveis alvos do Timão? Quero começar falando sobre Dantas, zagueiro do Novo Horizontino e um dos mais elogiados do Campeonato Paulista. Samir Carvalho, meu amigo e setorista do Corinthians, afirma que o Timão tem negociações para contratá-lo. Antes de gravar o vídeo, procurei Luizinho Carvalho, representante do Dantas. Ele assegura que não houve contato do Corinthians. Hoje, os interessados no Dantas são o Internacional e o Atlético Paranaense. E ainda que o Corinthians procure mais informações, é difícil imaginar que o negócio saia. Novo Horizontino pede 2 milhões de dólares. Você sabe que o Corinthians hoje não tem grana para grandes investimentos. Sobre Lucas Veríssimo, que já atuou no Corinthians, depois se mudou para o Al Duhail. Ele não foi bem no time Qatar e acabou sendo emprestado para um rival bem pequenininho lá do Qatar, o Al Akra. Por lá é titular absoluto, mas não está muito feliz. Quando ele se muda para o Qatar, ele vai para um gigante. Essa mudança para o Al Akra por empréstimo representa uma regressão na carreira dele. Dá para dizer que se o Corinthians investir, a chance de negócio é real. O problema é pagar o salário do Veríssimo superior a 1 milhão de reais por mês. Ele tem contrato com o Al Duhail até junho de 2027. Para completar, falar sobre Alisson, existe uma chance real de um acordo entre Corinthians e São Paulo ruir. Os presidentes dos dois clubes chegaram a dar o negócio como fechado. Só que o Corinthians não conseguiu 1 milhão de reais à vista para a liberação imediata do Alisson. O Alisson chegou na segunda-feira a visitar o centro de treinamento do Corinthians. E sem esse pagamento à vista, o São Paulo assegura que não fará acordo. O Corinthians está tentando convencer o São Paulo a fazer um valor menor ou um parcelamento dessa grana. E diante desse impasse, não dá para cravar o futuro do Alisson. O ideal para o São Paulo seria que aparecesse um outro interessado e levasse o jogador. Mas o Alisson está decidido a jogar no Corinthians. Ele quer reencontrar com o Dorival Júnior, que foi o técnico com quem ele mais rendeu, chegando a estar como um cotado numa pré-lista de convocados da seleção brasileira. Só para registrar, repercussão muito ruim entre torcedores do Corinthians pela contratação do Alisson também fez com que o Timão freasse um pouco essa possibilidade. Você o contrataria? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. E o Corinthians deve mais de 30 milhões de reais a Memphis Depay. Essas pendências se referem a luvas, prêmio pela assinatura do contrato, além de prêmios que ainda não foram quitados. Recentemente, dirigentes do Corinthians procuraram os representantes do atleta para sugerir um parcelamento dessa quantia. Uma parte da grana seria paga em 2026, a maior parte em 2027 e o restante em 2028. Dá para contar que o staff do jogador ficou bastante incomodado e não aceitou essa primeira oferta alvinegra. Informações do jornalista Thiago Salazar. Quero lembrar para vocês que o contrato do Memphis com o Corinthians se encerra em junho desse ano e não há nenhuma possibilidade nesse momento de o vínculo ser prorrogado. Primeiro porque o Corinthians entende que o custo de 6 milhões de reais por mês do Memphis é inviável. Depois porque o atacante holandês anda bem incomodado com essa falta de pagamentos do Corinthians
Ele recentemente relatou aos dirigentes alvinegros que foi alvo de 2 propostas, do Shabab Al-Ahly e do Al-Ahly, ambas equipes dos Emirados Árabes Unidos, as 2 propostas bem inferiores ao que ele tem hoje no Corinthians. A tendência é que o Memphis fique até a metade do ano, se prepare durante esses 6 meses de 2026 para a Copa do Mundo e depois vá buscar um novo clube, possivelmente no velho continente ou no mundo árabe. E você, o que pensa sobre essa dívida de mais de 30 milhões de reais com o Memphis Depay? Já use o espaço para comentário e registre a sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.